vou falar um pouco, a pedido, sobre o trágico acidente que aconteceu em Goiânia, um ano depois do acidente, 1 ano e meio depois do acidente de Chernobyl. E é verdade que a população esquece, inclusive os nossos estudantes lá da USP, eles não sabem nada sobre o acidente de Goiânia. Quer dizer, acabam não sabendo, ou quem sabe acaba esquecendo, né? E isso é uma coisa trágica. Então, eu vou contar rapidinho sobre o histórico do acidente. O acidente aconteceu mais ou menos em outubro de 1987, quando 2 catadores de papel eles encontram num prédio abandonado, que esse é o prédio, tem um prédio abandonado, e lá eles veem um pedaço de material que poderiam vender para um ferro velho e ganhar dinheiro com isso. E aí eles levam um carrinho e colocam em cima do carrinho a peça que, na verdade, era um aparelho velho de radioterapia com fonte de césio-137. Ele não estava mais sendo usado, tinha sido colocado nessa casa, que, com o tempo, foi sendo abandonado, e eles levam num carrinho essa fonte de césio. Essa fonte de césio é muito parecida com essa figura que está aí embaixo, que é uma fonte que nós temos no nosso laboratório, né? E a gente usa para fazer pesquisa, para fazer experimentos. E então, 2 catadores de papel levam a fonte para um quintal da casa deles. E no quintal da casa deles, e, alguns dias depois, esse rapaz, Wagner Mota Pereira, que é um dos catadores de papel, aparece no jornal, na Folha de São Paulo, mostrando a mão cheia de bolhas e dizendo que ele não sabia o que era. Ele vai no hospital e os médicos dizem: isso aqui parece uma doença tropical, manda para um hospital de doenças tropicais. E embaixo tem uma foto dele em 2010, né, já com alguns dedos que foram danificados, perdidos. E este catador de papel, logo depois de levar o pedaço da fonte, eles começam a desmantelar e chegam próximo à fonte de césio. Aí, no dia seguinte, ele encontra o outro catador de papel e diz: eu estou sentindo mal, eu estou com ânsia de vômito, e eu acho que é porque eu comi manga e misturei com leite. Aí o outro diz: eu também estou mal e eu não comi nada disso. E assim começa a história deles, e eles continuam passando mal, e aí eles acabam indo para o hospital. Este é outro catador de papel, chamado Roberto Alves. E ele, um mês depois, ele teve o antebraço dele amputado. E a notícia dele também sai nos jornais, passando mal e tal. Bom, a fonte foi aberta no quintal deste segundo rapaz, Roberto Alves, que foi na Rua 57, e depois, quando foi descoberta, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi lá para descontaminar e demoliu tudo que existia na região. Então, aquilo é uma foto da demolição dos barracos e casas que estavam nesse lugar, na casa do Roberto. E aqui é uma foto de 2013, como está, né? Inclusive, no ano passado, eu estive nesse lugar, está exatamente desse jeito. Ele está cimentado, não tem nada. Bom, essa é uma foto da época, é o dono do ferro velho. Ele comprou o pedaço da fonte por cerca de $20. E ele deixou lá no ferro velho, e uma noite no escuro, ele viu uma luz azul saindo lá perto da fonte radioativa. Aí ele achou aquilo bonito e trouxe para a sala da casa dele. E mostrou para a mulher, e a mulher ficou encantada. E depois,
começou a marretadas, né, quebrar a fonte, e acabou chegando à fonte de césio, que é do tamanho de uma pastilha de Alka-Seltzer. Então, o acidente que aconteceu em Goiânia, que foi uma coisa terrível, e o rejeito que gerou, é somente uma pastilha do tamanho de Alka-Seltzer. Acidente em reator nuclear é com uma fonte muito, muito maior. O acidente é pior, mas vejam que uma pequena fonte, o que pode causar. Então, o Devair era o dono do Ferro Velho 1, e ele foi a pessoa que recebeu mais dose de radiação, porque ele ficava perto daquela fonte, achava lindo, mas ele era um grande bebedor de cerveja. Então, provavelmente, a contaminação era, de uma certa forma, eliminada com a cerveja que ele tomava. E ele deu uma entrevista numa emissora de TV holandesa, que ele diz: eu não costumo almoçar, era um sábado, minha mulher fez feijoada, mas eu acabei comendo. E como eu passei mal, eu falei para a minha mulher: esse feijão está estragado. E ele passou mal por causa da contaminação com o césio. E ele ficou totalmente escuro, né, preto, de queimadura. E ele diz: olha, eu fiquei preto. E aí os cabelos começaram a cair. E essa é a foto quando ele estava sendo levado para o Hospital Marcílio Dias, lá no Rio de Janeiro, e ele está totalmente careca e totalmente preto. E ele foi a pessoa que mais dose recebeu, mas que não morreu logo depois. Ele morreu alguns anos depois, morreu com 43 anos de cirrose hepática, mas provavelmente essa cirrose já foi devido à contaminação com o césio-137. Bom, este é o terreno do Devair, que era o dono do Ferro Velho 1, e mostra o terreno hoje como está. Não tem ninguém, o terreno do Ferro Velho 1, e está assim no ano passado, que eu estive lá também, e tem capim meio crescendo. Eu, na verdade, tenho vários terrenos lá que estão nessas condições, e soube que somente um terreno que era do governo, os outros eram particulares, e eu não sei de quem são, como é que estão, provavelmente vão acabar construindo alguma coisa aí. Bom, a Maria Gabriela, a primeira foto, é a esposa do dono do Ferro Velho. Ela morreu cerca de um mês depois, porque ela ficou perto da fonte que o marido levou para a sala da casa dela. E, na foto do meio, é a Maria Gabriela indo para o Hospital Marcílio Dias, no Rio, né? E a foto da direita é a sobrinha, filha do dono do Ferro Velho 2. E essa menina estava comendo ovo e pegou o pedaço de césio-137, da fonte, né? E acabou ingerindo. Quando, um mês depois, ela morreu, e quando foi feita a necrópsia da menina, ela estava com hemorragia interna total. Bom, a foto é do pai da menina Leide das Neves. E ele também acabou morrendo em 2003. Aquela foto de baixo é a fonte de césio dentro de um saco. A dona do Ferro Velho 1, a Maria Gabriela, com o empregado do Ferro Velho, levam essa fonte para a vigilância sanitária, dizendo: doutor, eu acho que é isso que está matando o meu povo está todo mundo passando mal. Mas como ela chega mal de saúde, o pessoal da vigilância sanitária encaminham ela e o rapaz que levou essa fonte para um hospital para tratamento de saúde. E deixam essa fonte em cima dessa... Primeiro ficou em cima de uma escrivaninha. E todo mundo da vigilância sanitária foi lá, cheirou, viu, olhou, e depois foi levado para o pátio em cima dessa cadeira. Alguns anos depois, eu estive em Goiânia e fui na vigilância sanitária para perguntar como é que foi, o que aconteceu. Ninguém dizia que sabia nada, que tinha esquecido tudo, e ninguém quis me contar
absolutamente nada. O que eu acabei sabendo é que uma bioquímica, acho que uma bioquímica, funcionária na época da vigilância sanitária, acabou escrevendo um artigo científico. E, nesse artigo científico, ela conta quanto tempo a fonte ficou, quantos funcionários tinham na vigilância sanitária, e o que fizeram, e os funcionários que acabaram morrendo de câncer depois disso. E tem um artigo científico. Quando a fonte, então, foi levada, lá pelas tantas, um médico olhou aquilo e disse: eu acho que isso aqui é radioativo. E acabou chamando 2 físicos, né, que era da Secretaria da Saúde, e um era funcionário da Nucleabras, que vão lá com o Geiger. E aí, chegando mais ou menos perto do lugar, o Geiger, na última escala, apitava terrivelmente, e eles falaram: esse Geiger está quebrado. Aí voltam, pegam um novo Geiger e voltam, e aí vê o Geiger na última escala, né, apitando. Aí eles dizem: aqui tem coisa. E aí eles vão para o governador e dizem: temos que telefonar para a Comissão Nacional de Energia Nuclear no Rio e falar que tem um acidente terrível. Aí acontece que o José de Júlio Rosenthal, que era o responsável por instalações nucleares, ele pega o primeiro avião e vem para Brasília, de Brasília vem para Goiânia, vem para Brasília, de Brasília para Goiânia no dia seguinte, e depois chama os funcionários da Comissão Nacional de Energia Nuclear para ver. E aí fizeram tapume separando lugares onde o povo podia passar, não passar, e foi uma coisa terrível. Foram até o fim daquele ano, morreram 4 pessoas no Hospital Naval Marcílio Dias. Foi a menina, né, de 7 anos, que comeu o ovo com césio, contaminado com césio, a tia dela, Maria Gabriela, que era a esposa do dono do Ferro Velho 1, e os 2 empregados do Ferro Velho 1, um rapaz de 22 anos e outro de 18 anos. Em novembro desse ano, 80 trabalhadores, sendo 14 engenheiros da Andrade Gutierrez, eles chegam a Goiânia para ajudar no trabalho de descontaminação. E 200 funcionários da Comissão Nacional de Energia Nuclear e do IPEM de São Paulo e do Rio de Janeiro voltam para as suas casas, né, no fim do ano, já tendo descontaminado tudo. Aquilo é a peça que sobrou da fonte radioativa, que foi cimentada, né? E eu encontrei o Rosenthal, era meu amigo, e perguntei: como é que você fez? O que você mediu? Ele disse: não tinha condição de medir. Estava um nível tão alto que a primeira coisa que eu fiz é colocar em cima de uma lata com concreto, e essa lata com concreto foi colocada dentro de outra lata com concreto e foi concretado imediatamente. E as pessoas de Goiânia, né, que estiveram próximos a essa fonte radioativa, que foi distribuída entre familiares, porque era uma coisa muito bonita, que emitia luz azulada de noite, e os familiares ganharam pedaços do tamanho de um grão de arroz, e colocaram na mão e distribuíram entre amigos, e todos eles, quando a CENEM chegou lá, viram que estavam contaminados e levaram para o Estádio Olímpico, né? E o Estádio Olímpico foram colocados todos lá. E o Estádio Olímpico ficou contaminado. E somente ele, provavelmente, foi inaugurado, né, provavelmente por agora. Lá dizia, em janeiro de 2014, seria inaugurado. E aqui é o Ferro Velho 2, do pai da menina que acabou falecendo, né? Que comeu o ovo contaminado. Nós estivemos, alguns anos depois, este terreno, de todos os terrenos contaminados, era o único que não havia sido cimentado.
estava em terra batida. E tinha um senhor morando lá, e esse senhor começou a plantar mangueira, plantar árvores, goiabeiras, e ele começou a construir barracos. E ele era um senhor de bastante idade que saía todas as manhãs para catar material reciclável, papel, metais. E no quintal da casa dele tinha um container imenso da Copel, que era onde ele colocava as coisas que ele ia para a rua, catava e trazia. E nós fomos lá em 1999 e fizemos uma série de medidas e vimos que o terreno estava contaminado, estava de terra batida, e esse senhor plantando estava aflorando, apesar toda a terra tendo sido retirada e levado como rejeito, mas isso aqui não tem jeito, ele retira, cai um tanto, e sempre, e descobrimos até azulejos ali na foto de cima, que tinha sido meio enterrado, azulejos da casa da menina. E fizemos uma série de medidas e vimos que tinha uma contaminação razoável, e aí nós avisamos a Comissão Nacional de Energia Nuclear, dizendo que tinha que concretar esse terreno, porque do jeito que está não pode ficar. E depois de cerca de um ano, eles acabaram cimentando, né? Isso aqui são os tambores com rejeito que resultou do acidente de Goiânia. Aqui mais, o volume total foi de 3.461 metros cúbicos de rejeito colocados em tambores e mais tambores, né, containers marítimos de rejeito de Goiânia. E aqui está um depósito final, construído pela CENEM, né? São dois depósitos, um de material mais radioativo do que o outro, e está lá em Abadia de Goiás, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Goiânia. Bom, aqui, em verde, são os dois depósitos, né? E na frente tem um laboratório da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Bom, as doses absorvidas pelos pacientes ou pelas pessoas que foram contaminadas. Algumas pessoas, né, não foram muitas, receberam dose maior do que 5 grays. As 4 pessoas que acabaram falecendo até o final daquele ano, num período de 3 meses, mais ou menos, receberam dose letal, que é considerado como sendo de 4 grays. E vários outros receberam dose bem menor, e muitas pessoas, cerca de 200 pessoas, foram contaminadas. Bom, aqui eu tenho uma lista de pessoas que morreram, né, que até o final daquele ano são 4 pessoas que acabaram falecendo, e outras pessoas que foram admitidas no Hospital Naval Marcílio Dias, contaminadas. Bom, em 2013, eu estive no terreno do Ferro Velho 1, né, do Devair, dono do Ferro Velho 1, e encontrei um capim crescendo ali. E aí eu catei o capim e trouxe para o laboratório para fazer medida. E aí você vê esse pico grande, pico de césio, está com contaminação de cerca de 100 becquerels por grama, e o nível de ação recomendado pela CENEM é de 1 becquerel por grama. Então, 100 vezes acima o capim. Então, aquele capim, na verdade, não deve ser dado nem para cavalo para comer. Mas não deve deixar crescendo, né? Então, um dia, o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear estava na USP, e eu chamei e mostrei esse gráfico e falei, olha, eu não sei de quem é a responsabilidade por esse terreno, mas não pode deixar assim, né? Bom, esse é o Ferro Velho 2, e o senhor catador de papel, em 1999, chama-se Gumercindo Marçal Marcelino, e ele saía todas as manhãs, né? E lá, no meio do terreno, você vê o container da Copel, onde ele colocava material reciclável. Isso em 1999.
Agora, em 2013, o container continua lá, o terreno está cimentado, e o senhor Gumercindo, já com 98 anos, né, em 2013, ele já não saía mais para catar nada nas ruas, mas o filho dele é que saía para catar as coisas. Aí eu fui lá, visitei, conversei com ele, tirei uma foto, né, e é isso aí. Muito obrigada.